Eu não tenho controle nenhum sobre a minha vida. Sinceramente, essa é a frase mais sensacionalista que eu conheço e um conceito que com certeza tu já ouviu falar sobre, mas se não, eu vou te convidar para dar uma refletida comigo um pouquinho. Eu não escolhi quando eu ia nascer, eu não escolhi se eu ia ser homem ou mulher, eu não escolhi meu nome, eu não escolhi meus pais, não escolhi minha família, não escolhi nem a creche que eu ia começar a minha vida e a fazer os meus primeiros amigos, mas ainda assim, e na verdade até por isso mesmo que eu cresci e sou quem eu sou hoje. Fruto, basicamente, das minhas decisões, depois que eu aprendi a tomar decisões, e simplesmente do mero acaso. Eu comentei com vocês no último vlog, mas recentemente eu li no livro Como Decidir que as pessoas não gostam de assumir que muitas vezes a oportunidade que a gente teve em algum momento da vida não foi nada mais do que acaso, um puro golpe de sorte. E é claro, assim, estar preparado para uma oportunidade é completamente fruto do nosso, do meu, do seu esforço, de quem quer que seja. Mas estar no lugar certo, na hora certa, muitas vezes é sorte. A grande maioria das vezes é o acaso. E assim, isso fez com que eu gostasse muito mais daquela frase que é: quando a sorte me encontrar, vai ser trabalhando. Oi amigos, sejam bem-vindos ou muito bem-vindos de volta ao canal. E sinceramente, se 2024 me ensinou uma coisa, foi que tá tudo bem não ter o controle total sobre a minha vida. Principalmente porque o problema ele começa quando a gente nem mesmo sabe o que tá tentando controlar. Abrindo o jogo com vocês, 24 foi um ano bem turbulento pra mim, especialmente na área da minha vida que diz respeito ao trabalho. No início do ano eu senti que estava faltando alguma coisa na minha vida, que eu estava com uma dificuldade muito grande em relaxar. E por isso eu passei boa parte do meu tempo me jogando em hobbies novos, tentando descobrir algo que me trouxesse um brilho de novo, sabe? Mas assim, no fundo, olhando para trás, parece que eu estava ignorando algo muito óbvio. Eu passo a maior parte do meu dia trabalhando. Assim, a sensação que eu tinha é que o que eu fazia já não tinha mais sentido. Para fins de contexto, eu trabalho com redação e social media. Eu sempre tive aquela visão de que o trabalho tem que ser uma grande realização da nossa vida. Não necessariamente uma realização, talvez essa não seja a melhor palavra, mas sim algo com que a gente tenha que encher a boca para falar assim com orgulho. E não que não tenha, não que eu não sinta orgulho do que eu faço. Mas assim, a verdade é que eu não tenho vontade de chegar numa roda dos meus amigos e falar sobre trabalho com eles. Justamente porque eu já passo muito tempo da minha vida exercendo a função. Eu não quero mais falar sobre ela no meu momento livre. Então assim, eu achava que a gente tinha que encontrar no trabalho algo que a gente fosse absurdamente bom, que a gente amasse fazer e colocasse maços de dinheiro no nosso bolso assim. E de novo, não tô dizendo que não seja ok ter isso como meta ou se isso é a sua realidade. O que eu parei para perceber é que talvez esse não seja o único caminho válido. Pode parecer que tudo que eu tô falando aqui é óbvio, mas eu sou uma grande defensora de que o óbvio também precisa ser dito e às vezes a gente só precisa ouvir o óbvio de uma maneira diferente para que funcione e de fato a gente implemente isso na nossa vida. Então assim, nem todo trabalho precisa ser apaixonante, glorioso. Às vezes ele vai ser só o que sustenta a tua vida enquanto tu procura o teu propósito em outro lugar, completamente diferente. Esse conceito eu vi num vídeo do Rick Rubin e mexeu absurdamente comigo quando eu vi. Eu vou deixar o trecho aqui para vocês. Your purpose in life isn't related to your job. Maybe your job is your job and the job is the thing that supports you. And then the rest of your waking hours are devoted to your purpose, whatever that is. Yeah, and a lot of us are trying to make it the same thing. Yeah, and it's beautiful when it happens, but it doesn't always happen, and it's out of our control also. Yeah. We can decide, I would say, if you need to have a job to support yourself, that's great. That's a noble thing to do. And follow your dreams. But I'm not saying they're one thing. Yes. They don't have to be one thing. And don't let following your dreams undermine your ability to support yourself. Então assim,
às vezes o trabalho, ele vai ser só, de fato, o que te sustenta, enquanto você vai atrás de algo que realmente te move. Assim, essa ideia, ela tirou um peso tão grande dos meus ombros, porque às vezes a gente romantiza tanto o trabalho, que a gente esquece que também tá tudo bem ele for só um meio para algo maior. Ele não precisa ser o nosso tudo. Assim, eu sempre soube que palavras são o que eu amo. Eu gosto como elas conectam pessoas, como a gente consegue contar histórias com elas, como a gente consegue explicar uma ideia. Eu amo ler e eu sou muito criativa e eu adoro escrever. E é por isso que eu trabalho com redação. E, tipo, em 2024 foi o momento em que eu me vi escrevendo coisas que não necessariamente eu concordava, não necessariamente eu acreditava no que eu estava escrevendo e no fim eu não tinha mais paciência para as palavras e essa sensação foi o que me esgotou. Assim, eu tô dando um exemplo meu, mas se você aplicar na sua vida, talvez você perceba que a sensação é muito parecida. Assim, de verdade, eu odeio quem fica se repetindo e dando uma de guru na internet. Eu acho que se a gente tem uma mensagem a passar, se a gente tem algo que a gente quer falar, ou seja realmente falado ou escrito, a gente tem que ser o mais simples e objetivo possível para que a maior quantidade de pessoas consiga entender o recado de fato. É tipo fazer uma reunião no trabalho ou qualquer apresentação que seja. É melhor tu terminar antes do previsto, porque daí ali tu garantiu a atenção de todo mundo, na medida do possível, obviamente, do que se estender e a única coisa que as pessoas vão lembrar de tudo que tu falou é que tu foi o chato que perdeu o tempo delas. E assim, foi nesse momento que eu tava meio esgotada que eu voltei a escrever os roteiros do canal. E assim, a diferença foi absurda, porque aqui eu consigo aprofundar muito mais uma ideia, eu consigo abrir uma conversa muito melhor sobre algo que de fato faz sentido pra mim e no fim criar uma relação mais duradoura com as pessoas com quem eu converso. O que é muito difícil de fazer hoje nas redes sociais, por exemplo, que a gente tem uma produção que é muito mais superficial. Então, moral da história, minha palavra para 2025 ficou autoconhecimento. E além de outras metas, como a de leitura que eu tenho todo ano, outras coisas que eu quero conquistar e tudo mais, eu quero continuar me conectando comigo mesma e assim, explorando algumas alternativas da minha vida que muitas vezes eu fiquei, não vou fazer agora, fiquei com aquele medo, sabe? Então, eu quero começar a fazer agora em 2025 a plantar faíscas. Não é bem plantar faíscas, mas agora me fugiu a palavra, mas criar faíscas. Porque assim, uma hora alguma coisa vai pegar fogo. E assim, eu quero fazer isso experimentando coisas novas sem medo de desistir no meio se não fizer mais sentido. Acho que às vezes a gente fica tão apegado a uma ideia por estar fazendo ela há tipo um tempo já considerável e a gente, vou continuar, já faço, nananana. Gente, desistir faz parte do processo. O que não dá é para se arrepender, primeiro, pelo tempo perdido, naquela coisa que nunca vai ser útil e que só toma o nosso tempo de fato, e segunda, de não ter começado algo que a gente queria muito. Enfim, o importante é continuar se descobrindo, aprendendo e ajustando a rota quando precisar. É o que eu tenho vivido ultimamente e aconselhado os meus amigos. E agora, como é que foi 2024 de vocês? Tem esse costume também de escolher uma palavra? Ou, tipo, vocês fazem metas mais gerais? Comentem, por favor, porque eu adoro ouvir e responder as histórias de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!